Então, estamos hoje aqui com a nossa entrevistada, Mely Cimadevilla, química de profissão, e está nos trazendo informações bem importantes a respeito da sua jornada com a terapia floral e mais algumas outras que ela pesquisou e desenvolveu. E então, Mely, seja bem-vinda e nos conte aí como é essas essas cartas que você desenvolveu. Primeiro contando como é que você chegou na terapia floral. Ah, Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com todos e todas que forem assistir este vídeo, né? Eu cheguei na terapia floral a partir do tratamento. Eu recebi como tratamento um floral. E esse tratamento com florais, ele trouxe um retorno bastante positivo ao meu tratamento. Ele foi complementar a um tratamento alopático, e eu tive uma recuperação bastante rápida, né? E como a minha formação é química, eu comecei a buscar informações sobre os florais, né? E num primeiro momento eu me dei conta que o floral, se eu fosse analisá-lo do ponto de vista químico, eu não encontraria muita coisa nele, né? E aí Sim. eu decidi fazer uma formação adequada para saber como é que aquele frasquinho, né, com aparentemente só água, tá, e um pouco de álcool, é, é, fazia tanto efeito, porque eu sentia esse efeito, né? Então, Uhum. eu fiz a formação no VICA, formação de terapeuta floral. Depois, eu fiz a formação dos florais de Bach da Healing, né? Fiz dos Florais do Sul, formação completa com a marca, porque eu quis fazer a formação com um floral aqui do Rio Grande do Sul, porque acredito que as flores, elas têm uma ligação direta com as pessoas que residem no local onde elas se desenvolvem, né? Uhum. Então, eu achei importante fazer essa formação, fiz toda completa com a marca e fiz outros workshops com ela, né? Fiz também workshops aí, não formações, né? Fiz dos Florais de Minas, Saint-Germain, fiz do Joel Aleixo, fiz com o Gutierrez também, formação. Então, eu tenho um conhecimento sobre os florais, um conhecimento que deve ser mais aprofundado. Tá? Mas, assim, uma coisa eu fiz de imediato. Assim que eu terminei a formação no VICA, eu me associei à Arte Flor, tá? Porque eu tinha a Uhum. intenção de ter uma profissão paralela à profissão que eu exercia. E eu acreditava fortemente que eu tinha que estar credenciada para isso. Então, a Arte Flor é a Associação dos Terapeutas Florais. E isso me pareceu ser, e acredito que seja, né, a certificação do meu trabalho. Tá? Porque, se a gente for pensar, um professor, por exemplo, ele só pode atuar se a formação que ele fez for aprovada pelo MEC, que é o Ministério da Educação que trata sobre isso. Então, eu acho que a terapia floral também tem que ter algo que lhe dê suporte. Ah, embora ela ainda não Uhum. esteja totalmente regulamentada, isso é um processo que vem sendo desenvolvido e buscado pela Arte Flor. A Arte Flor é a nossa representação enquanto terapeutas aqui. Então, Uhum. assim, importante que o profissional que trabalha com terapia floral, ele se associe, ele tenha um Uhum. número de registro, porque isso dá credibilidade ao seu trabalho, tá? Uhum. Eu não atuei, era meu objetivo, mas acabei não atuando como terapeuta floral. Eu atuei mais desenvolvendo materiais para a formação de terapeutas
florais, porque eu trabalho com formação, né? Uhum. E aí eu desenvolvi melhor um material que eu criei durante a formação do VICA. Durante a minha formação no VICA, eu criei umas cartas, que foi em 2015 que eu completei, então foi 2013 que eu iniciei, porque foram 2 anos de formação que eu fiz, tá? De 2013 a 2015, eu desenvolvi umas cartas dos florais de Bach, para meu estudo, Uhum. era para o meu estudo, não era para... E as minhas colegas de formação, elas gostaram do material e me pediram para fazer. Então, eu comecei a vender os baralhos dos florais de Bach para as colegas. E a Ana me possibilitou, a Ana do Vica, né? Me possibilitou a Uhum. oportunidade de deixar um baralho lá exposto. Se alguém tivesse interesse, ela me avisava e eu fazia, né? O baralho para a Sim. pessoa. E assim eu vendi muitos. Eu vendi muitos baralhos Ah, de Bach, aham. né? Ah, que interessante. Aham. Alguns anos depois, a Healing lançou um conjunto de cartas dos florais de Bach também, né? Uhum. Hoje em dia, eu faço esse workshop com as cartas. As cartas, elas estão melhor, estão mais organizadas, é claro, faz parte, a gente se desenvolve e vai melhorando, né? Sim, com certeza. E eu associei a indicação dos florais à radiestesia, tá? Que foi outra Uhum. formação que eu fiz nessa minha trajetória, né? e, e que eu acho bastante importante, é uma ferramenta bastante importante para os terapeutas, a radiestesia, né? Uhum. Então, além desse baralho dos florais, eu também tenho um baralho dos 20 óleos essenciais mais utilizados, os mais populares, né? E também Uhum. fiz uma organização deles por grupos, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um do bar, que é esse aqui, tá? Então, tu tem a flor, é Water Violet, tá? Atrás, tu Uhum. tem as informações. Então, tu vai ter que é dos 12 curadores, tu vai ter que esse floral está associado à solidão. Eu coloquei uma cor para a solidão, que é azul. Então, todos os florais que estiverem associados, principalmente essa emoção, eles estão agrupados. Tá? Eu não usei o nome por Uhum. extenso dos grupos dos florais de Bach, por isso é uma das coisas que é diferente do baralho desenvolvido pela Healing, tá? Eu peguei uma Uhum. palavra-chave para cada um dos grupos que o Dr. Bach organizou, tá? E aí, então, com relação a esse floral, qual seria a prescrição? Seria para pessoas reservadas, sérias, fechadas em seus sentimentos, seguros e autossuficientes, que têm dificuldade para compartilhar a vida com os outros. As características da flor. É uma flor aquática, delicada, ereta, raízes e folhas escondidas dentro da água. Flores distantes umas das outras, vivendo em lugares de difícil acesso. Tá? O que a essência traz? A capacidade de compartilhar com o outro a sabedoria, o conhecimento e a amorosidade. E a mensagem do Dr. Bach sobre esse floral. Assim como gostaríamos que os outros nos ajudassem na subida íngreme e difícil da vida, estejamos também sempre prontos a estender uma mão amiga e a repartir a nossa experiência, produto de um aprendizado mais amplo com um irmão mais jovem ou mais fraco. Tá? E Aham. aí, vou mostrar um dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, esse aqui é a camomila romana, é um óleo essencial coringa, né? A camomila romana, ela faz parte do grupo que eu estipulei que atua no equilíbrio dessa pessoa, equilíbrio emocional e equilíbrio orgânico dessa pessoa.
tá? Eu queria lembrar que aqui, na carta aqui atrás, tem uma ressalva sobre que os óleos essenciais são compostos extremamente concentrados, que eles devem ser indicados por aromaterapeutas formados ou por médicos, né? E que esses óleos essenciais devem ter procedência confirmada, ou seja, eles devem ter aprovação da Anvisa, tá? Que a gente não deve inalar os óleos, ingerir, né? Fazer a ingesta dos óleos. Eu tenho formação em aromaterapia, tenho uma formação um pouco mais extensa, mas não completa ainda em aromaterapia. Eu fiz com a Vera Guedes, que é da corrente inglesa de aromaterapia, que não concorda com a ingesta dos óleos essenciais. Tá? Então, assim, as principais propriedades da camomila romana são que ela é bactericida, antisséptico, carminativo, anti-inflamatório, tônico digestivo, antiespasmódico, levemente diurético, ela é calmante, sedativo e emanogogo. Em indicações comuns, dermatite, eczema, feridas, tá? Nas articulações, na TPM, cólica menstrual, insônia, ansiedade, depressão, irritabilidade nervosa, estresse, tensão e antiespasmódico mental. Ela refresca e equilibra e minimiza a melancolia e purifica o sangue. Tá? Há relatos de reações alérgicas na ingestão excessiva na forma de chá, porque ela é popular, né? E as pessoas costumam tomar muito chá de camomila, tá? Então, a ingesta excessiva pode trazer reações alérgicas. Então, também fala, né, nas cartas quando tem algum problema de reação alérgica. Olha só, até um chazinho tem que se tomar cuidado, né? Tem que se tomar cuidado, tem que se tomar verdade. cuidado. Então, assim, o que eu diria, se eu posso dar um recado aos terapeutas que estão atuando, Deve. que eles devem se manter em formação, né? Devem estar sempre envolvidos com as atividades da Arte Flor, que traz palestrantes, que possibilita a discussão de assuntos da terapia floral, se disponibilizar a trabalhar nesse sentido para a construção da terapia floral como um segmento regulamentado e potente, né? A gente tem a questão do Sistema Único de Saúde, que tem possibilidade de utilização. Eu conheço uma UBS que utiliza terapia floral, tá? E que tem formações mais amplas também, que podem interessar o terapeuta floral. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma formação em saúde pública. Ela começou com especialização, mas eles têm mestrado e doutorado em saúde pública. Eu vejo muitas pessoas da enfermagem trabalhando com terapeutas florais, né? E, inclusive, assisti palestra na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal sobre terapia floral. Então, dentro da universidade, dentro da faculdade de enfermagem, e a temática era terapia floral. Então, a gente tem que se apropriar desses espaços, né? E ir um pouco além do consultório, tá? É verdade, olha só que coisa boa. Lembrando que tem uma pesquisa que foi desenvolvida pela uma delas, que fez a pesquisa, foi a Olímpia Gimenez, né? E elas fizeram uma pesquisa com os enfermeiros, então os clientes foram os enfermeiros, né? Inclusive, esse livro foi o que me trouxe até terapia floral. Quando eu li esse livro, opa, aqui tem algo, gostei, né?
E é bem interessante, então, essa pesquisa está relatada nesse livro da Olímpia, e tem mais duas responsáveis por essa pesquisa. Aham, Então, sim, assim, a gente tem publicações, né, com relatos sobre a utilização da terapia floral, né? Tu acabas de dizer uma, né? Então, aham, precisamos tomar contato com esse material e nos apropriar, porque, assim, uma formação breve ou um workshop não te torna um terapeuta floral, né? uhum, E muita gente diz que, não, mas toma, vai na farmácia e pega um floral para aquilo que tu acha que tu está sentindo, não dá nada, não vai te acontecer nada. Claro que vai acontecer. uhum, O floral, ele atua sutilmente, mas ele atua no equilíbrio emocional. Então, é óbvio que vai acontecer. Não uhum, pode ser tomado como uma coisa assim, sem consequências. Então, precisa de sim. um profissional capacitado, um profissional responsável e que vá fazer um trabalho coerente com o que se espera da terapia floral, né? Sim, que possa fazer o acompanhamento com o Exatamente. cliente, né, do que está acontecendo, se deve mudar a essência floral, né, todo um Sim. acompanhamento, e que a pessoa possa se apropriar disso também, né. Uhum. Porque às vezes alguém diz assim: "Ah, eu tomei e não senti nada", mas como você disse, tem todo um contexto ocorrendo, e quanto mais adultos nós somos, quanto hã, mais coisas nós temos que lidar, né. Então com as crianças e os animais, acontece muito rapidamente os resultados, né. Mas é bem bom esse recado que você está trazendo. Uhum. Bem interessante. E aí, quais são as tuas intenções para o futuro, então? Olha, eu tenho intenção de voltar à formação, porque uma das dificuldades para atuar como terapeuta floral é a questão do espaço, era a questão do espaço para desenvolver a terapia com os clientes, porque isso gera custos, né? Então, Uhum, ou tu tem um suporte financeiro bom, né, para investir até que isso tenha um retorno, ou então tu tem uma outra profissão e tu mantém duas profissões, uma paralela à outra, né? sim. Mas a pandemia, ela trouxe um espaço que não existia antes, né? Que é a questão do atendimento online. Pelo Uhum, menos, ao menos, um atendimento mais organizado, mais consistente. Os próprios médicos da medicina alopática tiveram que fazer esse tipo de atendimento, né? Por conta do que a gente passou. Então, uhum. se abriram mais possibilidades, e aí eu pude organizar o meu atendimento floral desta forma, pelo menos nesse momento. Mas Uhum. eu espero, né, ter também o espaço presencial. Claro, tomara que a gente consiga voltar ao ao normal de antes também, né. Mas com certeza, associando essas novas possibilidades, é é bem interessante, porque a gente pode atender ou ser atendido à distância. Isso favorece no tempo, né, no Uhum. deslocamento, muitas questões. Então temos que ver o lado bom também que se criou. É. Aham, Amplitude de horários também, né? Possibilidade de outros horários de sim. atendimento. Verdade, aham. Mas muito obrigada, Meli, pela tua contribuição, tá, pela tua disponibilidade, e esteja conosco aí, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau.